Alô? Kimberly Hill? Aquele brinquedinho. Aê, aê, tá aí. Ô, Glória! Aê! Boa, Glória! Ô, Glória! Caramba, hein? Que Não, difícil! Caramba! engraçado que eu não tô te vendo, agora eu só tô te ouvindo. Mas tudo bem, né? Ai, meu Deus, isso acontece. Não, tudo bem, sabe por quê? Depois vai dar pra ver, vai ficar Ah, bonitinho. então tá. Ele faz esses Ó, travamentos, mas funciona sabe o que eu acho depois. que pode ter sido? Porque meu perfil ele não é público, ele é privado. Aí eu fiquei pensando, Ah, será que é por isso? Aí eu fui, ativei ele pra ficar público, pra eu ser uma pessoa pública virtualmente, e acho que deu certo. por favor, mostre para as pessoas quem você é, não se esconda, né? Então, que bom que você está aqui, ó. Vou pegar as nossas perguntas. Então, mas vamos começar primeiramente com a parte do feminismo. Fala para mim qual é o seu pensamento feminista, quando foi que você começou o feminismo? A Mônia já está aqui junto com nós, olha só, Eva. Então, fala para mim quando foi a sua primeira experiência com o feminismo e, enfim. Olha, eu acho que a minha primeira experiência mesmo, acho que foi dentro de casa, assim, né? Com a minha irmã mais velha. Ela sempre gostou bastante, né, de poesia. E aí a poesia, muitas vezes, essa poesia feminina dessa mulher questionava, né, certos tipos de sistema. Eu acho que meu primeiro contato foi através de poesia mesmo, né? Uma poeta que eu gosto bastante desde sempre é a Elisa Lucinda, né, que é um exemplo, assim, né, que eu poderia dar de um primeiro contato com a poesia, de falar, nossa, que legal, essa mulher questiona os sistemas, questiona os poderes e, enfim, acho que esse foi o meu primeiro contato, assim, mais Quem que é? prático. A Elisa Lucinda. Eu não conheço. Ela faz poesia? Ela faz poesia. A Ingrid gosta muito de poesias, né, Ingrid? É muito ligada a essa questão mais palavras, emocional também. Sim. Mas continua, desculpa. Não, tudo bem. Eu acredito, assim, que a poesia, e eu acho que eu posso reforçar e afirmar isso cada vez mais, é uma maneira, eu acredito que mais delicada, né, e menos violenta, né, de alcançar as pessoas, e especialmente as mulheres, né? Porque a gente sabe, né, que a militância, muitas pessoas acabam tendo preguiça, né, por conta exatamente desse sistema que faz com que as mulheres se vejam distantes, né, dessas dinâmicas de poder política. Então, a poesia é um jeito, né, acho que de tocar as pessoas de uma maneira mais íntima mesmo e fazer questionar, né? Uhum. E daí você falou que a sua irmã, junto, né, ela te influenciou no feminismo. Foi com ela que você aprendeu sobre feminismo, ou teve o primeiro contato? De que maneira? Eu acho que o feminismo mesmo, eu acho que eu tive contato na rua, através de coletivos e pessoas que eu conheci de forma geral. Porque quando você começa, né, a pensar no feminismo mesmo como uma prática política, vamos falar assim, né? O feminismo seria isso, né? Tudo muda, você passa a ter, então, a consciência política. Mas eu acredito que esse movimento, né, ele também se dá de outras maneiras na vida pessoal da pessoa. Então, eu quis falar acho que desses primeiros momentos ao qual a gente começa a questionar certas dinâmicas mesmo. Mas na política, né, eu tive um parceiro que era muito ativo politicamente no movimento negro, e a partir disso, né, a partir desse contato, assim, eu comecei a questionar politicamente e pensar que mesmo até ali, meio que num coletivo ou num movimento, as dinâmicas ainda não eram tão favoráveis para mim. Então aí a gente começa a querer partir para, acho que, é, escritoras, né, mulheres que
que questionam o sistema, né? De forma geral. Uhum. Você falou para mim que o feminismo, que você conheceu o feminismo através do movimento negro, né? A Isso, princípio. exatamente. Legal. E daí, além da Elisa, né? Elisa que você É falou? Elisa Lucinda. Elisa, Elisa Lucinda. Além dela, quais seriam outras feministas que você admira? A Beatriz Nascimento, né? Que eu acho que ela traz esse, esse olhar, né, para fazer com que a gente veja o mundo a partir de um olhar negro, né, considerando o Brasil assim, né, que foi colonizado. Então, ela traz para a gente essa possibilidade de reescrever a história e o olhar, né, das pessoas, né. Então, existe, eu acho que uma ótica bastante embranquecida, né, sobre tudo, sobre tudo. E aí eu acho que ela faz esse movimento, né? De falar assim, não, gente, tem outro olhar, tem outra vivência, tem outra cultura. Né? Ela foi massacrada, violentada, mas nós podemos reescrever essa história. Uhum. Ela é de que ano, época, mais ou menos? Você A, sabe? a Beatriz, nossa, eu acredito nos anos 60, né? Ah, já faz um Já é tempo, né? recente. Bem, eu queria saber se ela estava viva ainda. Não, Entendi. infelizmente E ela também aí, foi vítima, né, do sistema patriarcal. como? Ela sofreu alguma coisa? Então, Tipo, a Beatriz Nascimento, ela sempre foi ativista e acho que de alguma forma essa pessoa acaba ficando um pouco visada. O que aconteceu assim foi foi doméstico, né? Ela para defender, né, uma amiga que tinha um companheiro que era policial, ela acabou, né, levando um tiro. Né, não sei quantos tiros, mas enfim, acabou falecendo para defender uma companheira, provavelmente de luta. eu acho que eu vi a história dela. Ela era uma poetisa também, né? E aí, isso nos fala muito sobre sororidade, né? Consciência de classe sexual. O que você pensa sobre a sororidade e a classe sexual? Eu acredito que essa consciência de né, que existe uma classe sexual pensando na mulher, ela vai automaticamente trazer a sororidade, né? Porque quando você não vê a mulher nos papéis que normalmente, né, o sistema coloca, pensando assim que então a gente está vivendo sem uma consciência, né, sexual. Eu vivo então sem consciência de que eu sou uma mulher. Então, automaticamente, eu anulo essa mulher para vê-la com esses papéis, vários outros que a gente vê, né? Que é uma mãe, uma esposa, né? A, a amiga de um amigo. Então, quando você passa a ter essa consciência sexual, né? De que aquela outra pessoa é também uma mulher, acho que automaticamente a gente pode unir forças, né, e ver também a partir da subjetividade o que nos fere e o que pode fazer nos curar também. Eu gostei disso, você falou bem, né? Se a gente não vê a outra pessoa, as mulheres como classe sexual, a gente acaba vendo ela como os papéis de gênero, né? Os papéis impostos pelo patriarcado. Eu gostei disso. Aí então, assim, nos processos mais práticos, quais projetos você já participou, se não participou, mas queria, sabe? Mais ou menos dentro dessa pegada. Olha, acho que eu falei um pouco já para você, né, da medicina Santa Maria, uma forma mais prática que eu tive de trabalhar com a medicina, né? E falar um pouco da história sexual da mulher, né? Eu acho que na prática seria dos projetos também.
Como gosto, né, de recitar poesia assim, eu acabei recitando também em alguns eventos, em alguns espaços, estaral também, né, a poesia. Ah, legal. Participou de bastante, né? O seu projeto você tem muito conhecimento em muitas áreas, né? Mas você também tem um foco muito legal na medicina Santa Maria, né? A nossa querida cannabis. E então, assim, o que que você acha desse relacionamento entre mulheres e a medicina Santa Maria, né? Porque a gente vê que nós mulheres temos uma conexão com a natureza e com esta planta em específico, um pouco diferente. Eu acredito assim que hoje seja difícil, né? A gente entende que as, as dinâmicas acabam atrapalhando os processos para as mulheres, assim, sem romantizar muito, né? A história da cannabis, se você for procurar, sempre esteve relacionada a mulheres, né? Como a deusa, que era a deusa Magu, né? Por exemplo, na China. Então, essa mulher ela era vista pela comunidade e pela sociedade como uma deusa porque ela usava a medicina, né, para curar as pessoas. Então, eu acho que é isso, assim, nós mulheres, infelizmente, depois de um tempo acabamos sendo vistas como bruxas e tudo mais, né, por lidar com essas ervas, né, e essa cura toda. Mas é isso. Acho que a nossa relação com a natureza, eu acho que é diferente mesmo. Né? E aí a gente vê a violência do Estado com relação à cannabis e daí com todas as outras drogas. O que que você pensa sobre isso? A gente tem nessa noção do monopólio e tudo mais. O que que você acha que os benefícios que teria se a maconha fosse legalizada e também descriminalizada? Eu acho que é muito importante sempre falar do termo legalidade, e também essa questão de descriminalizar, porque as pessoas normalmente falam o termo, né, liberar, e aí já vira aquele buchicho todo, que a gente sabe que não é funcional. Mas eu acredito que a legalidade, ela automaticamente ela dissolveria algumas questões de violência, né? Porque ela não existe na prática, né? A legalidade, porém todos, né? Todos, né? Todo mundo maconheiro. Muita gente usa a medicina e tudo mais. Então, Muita quem gente. que usa, quem que pode usar, né? Então, esses questionamentos todos que são importantes fazer, né? Então, esse proibicionismo está muito ligado com o racismo, né? Principalmente, e outras questões também de mercado, né? Que por exemplo, ela hoje é bastante sintetizada, então a indústria farmacêutica ela viu essa possibilidade de um mercado rentável e acho que se apropriou, né? E aí essas outras possibilidades, como o cultivo doméstico e tudo mais, acabam sendo proibidas, né? Por conta desse monopólio mesmo. Né? E aí faz muito mal para a nossa comunidade, né? O tráfico, a violência policial justificada com. E também eu acho que essa mistura, né? De falar que a cannabis é a mesma coisa que a outra droga, sendo que a cannabis, na verdade, é uma planta e que ela em si não faz mal, né? Porque a gente vê tantos benefícios que a gente pode tirar para a saúde. O que que você pensa disso? Dos É, eu, benefícios, eu acho né, para a eu saúde? acho que esse proibicionismo ele é proposital exatamente por conta disso, assim, porque se você entende que algo é proibido, né, por algum motivo, talvez isso seja ruim. Então, faz com que as pessoas não enxerguem essa totalidade da planta, né, em relação ao que ela pode
fazer, né? O que ela pode produzir, vamos dizer assim, né? Ela é capaz de transformar o solo em um solo fértil, né? Você consegue produzir até combustível, né? Coisas que vão para além do imaginável, assim, né? O que seria o plástico também você consegue fazer com a fibra. Então, é uma pena, né, que não haja, né, tanto, não falam tanto sobre isso, ou as pessoas que falam realmente acabam estando num lugar mais elitizado, né, porque, né, a gente sabe que para que você trabalhe hoje com a medicina, pensando, por exemplo, no óleo canabidiol, né, você vai precisar, né, abrir uma empresa, né? Então aí você já vai se envolver com a Receita Federal, e aí você precisa ter uma legalidade na Anvisa, né? E tudo isso precisa de dinheiro, né? Então aí a gente já sabe que quem vai conseguir fazer isso já tem, né, recursos suficientes. Exatamente. E ela tem muitas possibilidades que a gente nem imagina, né? Desde curar, ajudar a amenizar o Parkinson, o Alzheimer, a questão, sabe, de dores. Eu acho que ela é muito potencial para substituir a morfina. Em muitos casos que a morfina é muito boa, mas ela é meio invasiva, né? Já o cannabis, eu vou falar assim para não dar coisa aqui, mas a cannabis, ela já é mais voltada, ela é menos invasiva na questão de anestésico, coisas assim, né? Sim, eu acho que as pessoas que gostam bastante e procuram estudar e promover falam bastante sobre isso, né? Como ela, por ser fitoterápico, ela acaba não tendo tantas, como se fala, né? Tantas. É uma repercussão negativa, né? Eu acabei esquecendo a palavra aqui. Mas efeitos colaterais, né? Então, por ser orgânico, ela não tem tantos efeitos colaterais. Obviamente, né? Exatamente a gente gostaria da legalidade para que seja, né, possível mais estudos acerca para que as patologias aos quais as pessoas às vezes veem ainda uma problemática, né, quanto a cannabis, possa então ser revertido isso e aí as pessoas terem acesso, né, de alguma maneira. Iria ajudar nessa. Lembra aquela história que uma cidadezinha pegou e tinha, eles não tinham o nome cannabis, era um outro nome. E aí todo mundo usava para curar a saúde, não sei o quê. E o pessoal pegou e aí um biólogo chato foi lá e denunciou. E a senhorinha falava, nossa, mas isso cura a minha rinite, cura a minha sinusite, cura não sei o quê, não sei o quê. E aí proibiram tudo lá. E ela não fazia mal, né? E a cidade ainda não tinha crime nenhum, era zero de criminalidade, é uma coisa assim incrível, né? Sim, sim, a gente tem que pensar realmente nessas questões de saúde e falar delas também, mas ela ainda é bastante associada ao recreativo, né? O que acaba fazendo com que seja mal visto de alguma forma. Ai, meu Deus. Então, aí, você, então, falando sobre isso, né? A gente já passou por muitas situações, né, Dindi? Daí eu te perguntei qual foi o momento mais radical, assim, mais, sei lá, subversivo que a gente que você já passou, né? Daí Você você não falou tem que influência foi nenhuma, falar, né, Ari? eu que causei, né? Eu levando você para o mau caminho, meu Deus do céu. Mas não sozinha, né? Ah, Não, mas eu lembro bastante desse momento ao qual a gente se vê livre para expressar, né? E fazer arte na rua, assim. Eu acho que isso, pensando, sei lá, nas convenções, eu acho que foi bem radical, assim, para mim. Poder fazer, né, arte na rua, assim, com você, aquelas.
no metrô, né? Enfrentando os guardinhas, Fugindo do correndo. guardinha. Meu Deus. É, então tá. Você tem quais os filmes e séries, livros você mais gosta? E daí a gente fala um pouquinho, umas perguntas pessoais e a gente já vai para o próximo tema. Então, você tem algum livro, filme, série que você gosta, assim? Eu sou muito romântica, assim, eu acho que eu não gosto nada de. Ah, eu acho que é mais, como é que se fala, né? Entretenimento, eu diria assim. Então, acho que popular, por exemplo, agora eu tô assistindo The Last of Us, né? Tá super legal, tem um casal lésbico causando, causando na série. Sei como é. Esse jogo era muito da hora, né? Eu sempre quis jogar e eu nunca consegui comprar o jogo. Nunca tive dinheiro. E assim, então, você também, claro, né? A Sagrada Feminina e tudo mais, sobre ancestralidade. O que você pensa, assim, na sua espiritualidade? O feminismo fez alguma diferença na sua percepção enquanto mulher, sabe? Na questão espiritual? Sim, eu acho que esse é um movimento que ainda está acontecendo, né? Eu acho que os processos de libertação de uma mulher vai acontecer mesmo gradualmente. E eu penso que a espiritualidade, né, considerando que a gente foi catequizado, né, por um, por uma espiritualidade patriarcal, querendo ou não, a nossa ótica acaba sendo também restrita, eu acho, em relação ao que seria a mulher ou ao que seria o poder espiritual da mulher, né? Porque se você, assim, sendo lógica, né? Se você tem Deus, né? E automaticamente esse nome ele remete, né, a um ser masculino, né? A gente vê esse ser superior então como um homem, né? Vamos pensar assim. Então, como essa ótica faz automaticamente nos sentimos inferiorizadas de alguma forma. Então, quando você vê, né, o cosmos também, né, como sendo uma mulher, né, eu acho que muda bastante, né? Então, isso eu acredito que tenha sido bastante influenciado pelo movimento feminista na minha vida também. Porque a gente às vezes fala, nossa, mas e a minha vida espiritual? Né? E aí a gente vai buscar certas coisas e aí a gente tem vários messias aí e nenhuma mulher para Então, falar assim, uma mulher. nossa, gente, quem que é a minha representatividade, né, de poder espiritual? Daí é nós mesmos, só nós, entre nós mesmos. E você acredita em vida após a morte? Eu acredito, assim, na vida após a morte, eu acho que de uma maneira mais cética, né? Quando a gente pensa que né, a gente deixa algum legado, né, e algum sentido para as pessoas, elas vão lembrar da gente. Então, sei lá, mesmo que né, eu tenha, sei lá, filosofias que falam que nós vamos ser esquecidas, eu acredito que por muito nós podemos ser lembradas também. Né? Não é porque tipo assim, você vai ser esquecida, não faça nada, não seja revolucionária, né? Acho que é o contrário. E eu acho que é isso, assim. E essa questão realmente da gente se transformar, né? Uma pena que a gente vai morrer dentro de uma caixa também, mas os bichos vão comer. Vai... Uma caixa, você quer dizer o quê? A casa? Uma casa? O que você está querendo dizer? Bem, mas você acredita que depois que a gente morre, então a gente se transforma e tal,
mas vai ser tipo que nem os espírita fala, ou vai ser que nem sei lá, os cristãos, que a gente vai para o paraíso, ou você acha que vai... Eu acho que é mais como os espírita fala, sabe? Vai ter uma colônia, pelo menos assim é que eu quero, né? Mas o que é? Pelo menos... Mas assim, o que você acha? Assim? Você acha que vai acontecer algo desse gênero ou algo que a gente nem sabe? Eu penso que é algo que a gente nem sabe. Porque, assim, hoje, eu cresci no kardecismo, né? Então, eu passei muitos anos, né, no kardecismo. Eu participava dos estudos do Livro dos Médiuns, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. E tudo mais. E depois de um tempo eu comecei a questionar algumas coisas em relação ao racismo também, né? Que eu achava que o Allan Kardec ele era meio racista em alguns posicionamentos. E aí a gente vai estudar outras coisas também. E também conheci o cristianismo, também teve um período ao qual eu conheci a Bíblia, vamos dizer assim, né? E mudou bastante a minha percepção também, mas eu sempre fui muito curiosa, então tem outras religiosidades, o xamanismo, a Umbanda, outros arquétipos que eu acho que explorei, então hoje eu não consigo dizer exatamente, né, o que vai ser depois da morte, assim, eu acho que eu não penso muito sobre isso, assim, não tenho, eu acho que é isso mesmo, e não defendo, acho que um posicionamento sobre isso, assim, sobre o que seria, o que vai acontecer, assim, pós-morte. A Moni disse assim, o espiritismo é muito militarizado até para pensar em céu. Peraí. Aí a Larissa disse que concorda com o que você disse, e o 6B4T, né, disse racista total e pederasta também, né, homem, né. Sabe, eu estava lendo sobre o espiritismo e sobre o Allan Kardec, né, sobre essa questão dele ter sido racista, e realmente ele teve esses posicionamentos racistas, mas no final, assim, da vida dele, não nem no final, né, durante a vida dele, ele foi revendo as coisas que ele falou, sabe? Então, muitas coisas que ele disse sobre o negro, ele refez, ele disse que estava errado, e teve coisas, tipo assim, ele parecia que ele estava tentando, ele errou tentando acertar, sabe? Numa época difícil. Não é querendo passar a mão na cabeça, porque é homem, entendeu? Só dando esse parecer, assim, que os espíritas meio falam, mas quem sou eu? Claro. Quem sou eu? É que, se a gente pensar, assim, por exemplo, eu já vi algumas pessoas, quando eu questionei, por exemplo, o espiritismo, algumas pessoas perguntarem assim, mas como você explica, então, certas injustiças, como tipo, uma criança, sei lá, vamos pensar, nasce ali na Síria, no meio do bombardeio, como que você justifica isso? Tem uma justificativa, você acredita? Tem. Mas e não tem nada a ver com vida passada. Não tem nada a ver, porque eu acho que isso acaba tirando essa responsabilidade, né? Com o presente mesmo. Então, fica um pouco complicado a gente justificar certas violências, né? Ou pensando na vítima como uma pessoa que deveria, né, sofrer realmente isso, porque numa outra vida ela foi ruim. Acho que é muito. Acho que é viajar um pouco na maionese, para na prática não querer solucionar nada. Porque, na verdade, assim, na verdade, vendo o Hélio Couto falar, né, ele diria que, por exemplo, uma criança que nasceu na Síria, ela pode ter ido por diversos motivos, mas todos os motivos foi ela que escolheu estar ali, ou para ajudar a humanidade, para ajudar as pessoas que estavam ali, ou porque ela estava querendo se redimir de coisas que ela fez. Então, pode ser tanto por coisas erradas, quanto por coisas muito grandiosas. Tipo, uma pessoa que nasce com uma deficiência, pode ser porque ela tenha sofrido em alguma, tipo assim, alguma
vida passada, sei lá, ela sofreu num bombardeio e ela perdeu o braço, aí ela morreu. Aí, para ela reconstruir o braço, ela precisaria reencarnar sem o braço, que aí, durante as vidas, ela vai reconstruindo de novo, sabe? Algo assim. É um bagulho meio doido. Assim. É, Tô tentando explicar o que eu entendi, porque geralmente a gente, né, fica só na parte de, a pessoa nasceu assim porque ela está sendo penalizada, mas nem sempre, sabe? sim. Não sei, né? Tem muito isso, né? Desse Deixa eu daí, te falar. o pessoal fala mesmo. É, mas então você acha que é mais uma questão assim, que depois que a gente morre, vai ser uma experiência única que a gente ainda não sabe descrever, mas que alguma coisa acontece depois da morte. Sim. Eu acredito que sim. Como eu acredito no mundo cósmico, né? No mundo que não se vê, pode ser, né? Que a gente tenha aí várias outras dimensões acontecendo. Então, e a gente está com bastante pessoas vendo o nosso canal, nossa live. Vamos lá. Aí você gosta muito da Bell Hooks, né? Que é alguém assim que você sempre fala sobre os pensamentos e as leituras. Pelo menos eu conheci mais ela sobre você, com você, né? E ela tem um ponto, acho que um dos pontos primordiais dela é a questão do amor. Correto? Ou eu estou errada? Sim, do amor e da autoestima, né? É porque quando fala do amor, eu acho que automaticamente a gente acaba já partindo meio que pro amor romântico, né? Mas né, seria exatamente, acho que, não combater, né, o amor romântico, mas ver o amor, né, com como essa prática, né, e essa ação mais política e positiva e funcional. Uhum. É como E assim, aí a né, gente pega assim. o patriarcado, ele detupou, né, o nosso olhar. Então, como deveríamos amar, ele está contaminado, né? O nosso jeito de amar está contaminado pelo patriarcado, vamos dizer assim. Sim. Aí você, por exemplo, disse assim, porque tem muitas pessoas, né, muitas mulheres que vão falar assim, mas mulheres que amam demais, né? E aí nós temos a Bell Hooks falando, vamos amar, algo assim. Como que você conversa sobre esses dois equilíbrios? Tanto da mulher não se doar tanto ao ponto dela perder a si mesmo, mas também amar as pessoas, ter os seus momentos de perdoar ou de resolver os problemas, sabe? Que ela fique entre. Como que seria esse equilíbrio, assim? Isso é bem complexo, para falar a verdade, né? Porque ao tempo que você tem essa meio que essa disfunção, porque a gente vai pensar que o patriarcado ele faz isso, né? Ele foi criado realmente de homens para homens, então nós mulheres estamos aqui nesse sistema meio que sobrevivendo. Então essa escassez do cuidado e atenção para com a mulher, né, trouxe vários problemas, eu acho, né, de relacionamento. E sem contar essas outras construções da literatura com amor romântico, né, que vai fazer com que a mulher veja a vida romântica dela como ápice, né? Então, esse equilíbrio, eu acho que é um processo realmente de libertação muito subjetivo, assim, né? E muito individual. Muito individual. E, né, E também porque talvez como que... dependa de cada situação. Oi? Né? Não, continua, desculpa. Eu acho que acaba sendo individual. E aí, por exemplo, acho que você vai ver que o amor, quando você entende que a política, né, é uma
prática ali, né, cotidiana, né? Então, a gente tem, a gente vive num sistema, né, supostamente democrático e tudo mais, mas vamos pensar na política como, sei lá, as nossas vivências mesmo, né? Eu penso muito assim como a religiosidade, né? Então, o que está encrostado na gente, né, que faz com que nós não amemos umas às outras, pensando nas mulheres mesmo, né? Porque a nossa atenção, por conta dos papéis que a gente falou no começo, né, da live, acaba sendo voltada totalmente, né, para os homens. Então, como a gente vai voltar, né, para si e também entender que a gente precisa realmente se unir, se coligar com as mulheres, né, independente da subjetividade de cada uma, assim. E eu acho que seria esse o equilíbrio, assim, né? E aí os homens que se virem aí para entender o que eles vão fazer, porque, né, não dá para ficar mais perdendo tempo, assim, né? Tentando doutrinar homem, né? Enfim. Sim. E a Bell Hooks, ela fala de um amor mais geral, né? Um amor comunitário, um amor entre irmãs, irmãos e amigos e amigas, e ela se foca no amor romântico porque a Larissa, né, ela disse assim, o amor romântico dentro da monogamia é colonialista. Aí, o que você acha, travou aqui, o que você acha que a Bell Hooks falaria sobre isso, e se ela abre espaço para falar de vários tipos de amores, além do romântico, ela fala alguma coisa sobre monogamia, o amor livre, algo assim? Eu acredito se você souber, né? Que ela fala sim, mas eu acredito que explicando o que seria realmente essa estrutura patriarcal, monogâmica, né, e como isso nos afeta, mas eu não acredito que eu tenha visto alguma coisa da Bell Hooks em relação à não monogamia. Pode ser que tenha, sim. Pode ser, né, que ela tenha falado. Não sei, mas acho que até o que você estudou ainda você não viu algo, né? Não. Eu penso que... E você? Eu penso que assim, imagina, né, que um lugar, uma estrutura que foi construída por homens, né? E aí a gente está dentro dessa estrutura, a gente está aprisionado dentro dessa estrutura e ele ali nos dá algumas coisas, né? Uma janela, às vezes dá uma poltrona para a gente sentar. Mas para que nós sejamos livres, a gente precisa sair dessa estrutura. E eu penso que a não monogamia não seria necessariamente isso, né? Eu acho que a não monogamia, eu acho que reforça ainda mais os privilégios do homem, considerando que a gente está dentro dessa estrutura, né? Então, como a gente já tem essas dinâmicas patriarcais, eu não acredito que a gente vá dissolvê-las dentro da própria estrutura, né? Eu acho que é mais ou menos isso, assim. O feminismo profundo falou, amor romântico, a estratégia do patriarcado e até do capitalismo também. Sim. O que você pensa? Sim, é uma estratégia, sim, e do capitalismo, né? É um mercado, né? Mercado. Eu lembro que a gente estava falando, né, que um depoimento meu, que por causa da não monogamia, eu sei que vai contra a fluidez, né, do que a gente costuma falar, mas que eu perdi toda essa possibilidade de falar, ai, minha linda, ai, como eu gosto de você, sei lá, comprar umas flores, ai, chegar e dizer eu tenho ciúmes mesmo, e pronto. Sabe, tipo, tão assim que eu tinha tanto medo de prender que eu acho que eu acabei perdendo a minha palavra romântica. E eu acho que muitas lésbicas sentem o que eu tô sentindo, assim, sabe? De não poder ter sido eu mesma dentro do jeito que eu queria ser por medo de, sei lá, e hoje eu
penso mais em ser mais solta, assim, não sei. O que você acha disso? Você acha que... Porque o que você pensa do amor romântico em si? O que é o amor romântico para você? Eu acredito que é porque eu penso no amor romântico e automaticamente eu penso realmente numa estrutura que é idealizada tipo, para favorecer os homens, né? Então, quando você, por exemplo, né, como lésbica, fala que sente essa dificuldade, é porque quando a gente vai. Eu penso que o movimento contra a cultura do amor romântico acaba o deslegitimizando para algumas pessoas que nunca nem tiveram o amor romântico, entendeu? Então, eu acho que essa é a problemática também no que se refere à não monogamia. Como os poderes, né, relacionais já estão estabelecidos, né, por conta, e pensando em todos esses recortes como cor, enfim, magreza, né, essa questão da pobreza também, o status social que você tem ali, e como você vai poder se relacionar com as pessoas a partir disso. Então, obviamente, que uma pessoa branca, uma pessoa que, né, é mais padrão e tem uma condição financeira melhor, ela vai conseguir ser muito mais livre no amor, né? Então, a liberdade no amor é para todo mundo, mas como que esses poderes já estão pré-estabelecidos e como que a gente vai dissolver eles dentro de um sistema que foi criado por homens? Eu acho que fica meio complicado, assim. Eu acho que a gente tem que sair dessa estrutura que eu tô falando e ir para as barracas, entendeu? Para as barracas do lado de fora. Se amar um pouco mais, cuidar uma das outras, né? Mas eu acho que é isso, assim. Não sei. Uhum. Então, por exemplo, eu acho que eu entendi e eu gostei, que é assim, existe o amor romântico, mas ele é diferente quando se trata dos papéis do patriarcado e as imposições que ele dão, mas que o amor em si, né, o amor o romântico seria mais essa idealização criada pelo patriarcado para um sistema capitalista, como disse o feminismo profundo, né? Mas o amor em si, ele tem várias expressões que não precisam necessariamente serem, digamos, tiradas, né? Serem bloqueadas, eu acho. Sim, é o contrário. Entende o que eu quero dizer? Talvez. É exatamente isso, Ou ao porque contrário. vamos pensar então que nas características que seria o amor romântico, né? E aí vamos pensar no cuidado, né? Nessa reverência, né? Em endeusar a pessoa e tudo mais. Então a gente passou tanto tempo endeusando os homens e tratando bem os homens, e aí a gente quer dissolver isso, mas a gente não foi ainda bem tratada. A gente não foi endeusada ainda. Tá faltando, né? Tá faltando. Por favor. Exatamente, exatamente. E aí, deixa eu perguntar, então, se você quiser, a gente continua nesse tema. Aí tem as perguntas mais também polêmicas, que é assim, são temas que estão aí, né? E assim, se você, a gente fala aqui, aí você fala, ai, Ari, eu achei muito pesado o que a gente falou, eu tesouro, corto, refaço o vídeo e tal, mas que é um tema que eu acho que é importante falar, porque é um tema que tá aí, né, que a gente tá vendo acontecer, que seria a teoria queer, e o que você pensaria sobre isso, quais estão sendo os efeitos disso na sociedade, né? Sim. Realmente esse tema é muito polêmico. Eu acho que muitas pessoas do movimento LGBTQIA+, eles, quando algumas pessoas, né, se veem criticando, elas automaticamente são ditas como de direita, né? Eu acho que não é bem assim. Eu acho que tem muito a ver com o assunto anterior que a gente estava falando, né? Como essas dinâmicas de poder já foram estabelecidas. Então, vamos pensar que, né, o movimento queer nasceu a partir dessas subjetividades todas, querendo dissolver o patriarcado, né?
e querendo sobre falando a partir das identidades de gênero, mas como que a gente vai pensar em outras identidades quando a identidade classe mulher não foi favorecida, não foi olhada. A gente está falando de coisas básicas, gente. As mulheres estão morrendo, né? Então eu acho que é muito são muitas problematizações para um problema que está, né, já há tanto tempo aí, que é o feminicídio e a misoginia, né? Então, eu acho que a gente não vai dissolver o patriarcado, eu acho que a partir dessas subjetividades, assim. Acho que é isso. E tem muitas vezes que falam assim, mas os queer, né, sofrem mais do que as mulheres, são muito mais marginalizados, são muito mais não sei o quê. E aí a gente tem a Djamile Ribeiro, por exemplo, né, que é uma mulher negra, falando, não, mas espera aí, né, como assim os queer sofrem mais do que uma mãe periférica negra, né, que história é essa, né? Tipo, um cara do tipo Maia Massafera vai sofrer mais que uma mulher preta, periférica, não tem sentido isso, né? Então, a gente vê que, na verdade, é um movimento que está silenciando a gente. E você, como mulher negra, o que você pensa sobre isso? Assim, você acha que realmente está causando mais a teoria? Eu sinto, né, que a teoria queer ela ataca muito mais as mulheres periféricas que estão sem consciência do que está acontecendo, né? Porque é uma teoria academicista. Como que você sente isso? Eu acho que você acabou me ajudando a me resumir assim, a minha resposta, porque se você pensa que essas teorias elas são pautadas também na periferia, a gente sabe, né? E tudo mais, mas elas elas são elitistas, né? Elas são de certos movimentos acadêmicos que vão criando dialetos que acabam ficando inalcançáveis, né? Para essa mulher, né? Que a gente está falando, pensando assim, numa mulher parar, a gente pode fazer um estudo social, parar na rua e perguntar, né, para essa mulher, né, o que é queer, o que você acha do movimento queer? Ela tem um monte de coisa para fazer, entendeu? Ela tá cuidando de um monte de homem dentro de casa, fazendo comida, lavando roupa, entendeu? Eu fico pensando, né, uma mulher, né, periférica, trabalhou o dia inteiro, aí chega à noite, tá lá no Terminal Santo Amaro, quer fazer um xixi, entra no Terminal Santo Amaro no banheiro, vazio, e dá de cara com um rapaz lá dentro. Então, quem é que sofre mais, né? Porque ainda já é perigoso num shopping, no banheiro de shopping, mas imagina nos terminal de ônibus. Enfim, o Eduardo deu parabéns pra gente, olha só. Obrigada, Eduardo. O Eduardo, ele é um psicólogo, inclusive indico, gente, para quem precisa aí de ajuda, é sempre importante, né, cuidar da mente. E ele tem um projeto também, o Possibilidades, que abriu muitas portas, muitas vezes, para eu palestrar sobre o feminismo, sobre a negritude, e recitar minhas poesias lá. Então, é muito importante essas pessoas que estão aí criando até o nome mesmo, né, Projeto Possibilidades, dando possibilidades para a periferia fazer arte. Legal. Gostei. E a sua irmã, né, a Bia, que deu muitas risadas. Né? Então, é isso. Então, você acha... como que a gente... É uma pergunta meio difícil, mas como a gente pode combater o masculinismo nos movimentos feministas? Porque, eu não sei, eu sinto que teve uma época
em que os homens tinham um pouco mais de receio de falar de feminismo e hoje eles até batem na gente se a gente falar algo que eles não concordam, persegue, né? Mas eu não sei, falando da esquerda, né? É claro que a direita nunca escutou, mas a esquerda teve um momento em que ela até teve, os homens até ficaram meio receosos, mas agora pronto, agora como é que a gente pode lidar com isso assim? O que você acha? Usando de novo a metáfora sobre a gente estar, né, numa construção, a gente precisa sair dessa construção. Eu acho que esse seria uma das práticas, assim, né? Então, esses núcleos, né, de mulheres, né, na comunidade, se tiver um espaço, nós nos reunirmos, mas só entre mulheres, né? Eu acho que tudo tem o processo, né? Eu estava conversando até com a Simone, como por conta das nossas problemáticas enquanto mulheres, esses grupos, a princípio, eles acabam virando aquele momento de terapia e tudo mais, e aí depois ele vai se deslanchando, né, para a gente discutir novas possibilidades. Mas eu acredito que essa seria, né, esse seria um bom movimento para combater, porque eu acho que de dentro mesmo, acho que não é possível. Eu acho que seria continuar pedindo esmolas e migalhas, né, para uma ótica e um olhar que nunca esteve preocupado com as mulheres. Porque se está confortável, né, vamos pensar, né, que se o mundo fosse feito por nós e para nós, né, se nós estivéssemos confortáveis, dificilmente a gente ia querer se mexer também. Então, eu acho que é isso que acontece, né? Então, os homens estão em situações totalmente favoráveis e eles não vão discutir feminismo. Ele na prática, não, acho que ele deixa eles para lá. Acho que é isso, assim. Deixaram. Essa é a melhor Eles já forma. estão bem, eles já se reúnem entre Tá eles. bom, meu amigo. Continua falando. Depois a gente conversa. Tá certinho. Tchau, tchau. Então, ó, a Bia disse: precisamos montar nosso time. E colocou um coraçãozinho. Sim. Assim. E o feminismo profundo disse: agora eles acham que podem ditar o que deve ser o feminismo. E Dindi, você teve o seu pique trens, porque teve muitas mulheres, né, como eu e como algumas outras, que tiveram esse momento de. Porque a primeira a gente estava defendendo, né, a galera, né, as pessoas queer aí, para terem também liberdade, né? A gente é amor, então a gente tava. Aí do nada a gente começa. Do nada não, né? Aí a gente começa a ver as incoerências, até que chega um momento que a gente, caraca, o que eu tô fazendo? Você chegou a ter esse momento? Sim, eu acho que por conta disso mesmo, de pensar, nossa, gente, mas eu vejo muitas mulheres ainda sendo lesadas e assassinadas, né? A gente, enfim, não está aqui para contar a história triste, a gente está realmente para fazer revolução. Mas como que a gente vê isso acontecendo, né? E quer falar sobre, tipo, vários outros assuntos, né? Então, igual, né, você usou a Massa Fera, né, como um exemplo, como que ela poderia, tipo, sofrer mais, mas não é ela que está escolhendo, né, a partir desse sentido, né, essa pessoa se sente mulher, então ela vai passar por todos esses processos de transformação e tudo mais, mas não são escolhas que essa pessoa está fazendo, porque ninguém está ditando isso, né? O contrário para com as mulheres, né? As coisas são ditadas para nós, né? As diferenças, elas já estão impostas, né? Então, coisas, enfim, né? Pensando no capitalismo, né? Pessoas que exercem o mesmo cargo ainda têm salários diferentes, 2025, gente. Então, nada vai acontecer a partir do sistema capitalismo patriarcal. A mulher ela vai continuar se debatendo e vai morrer afogada na praia, sabe? E aí pensando nesses movimentos também, eu acho que a gente pode até parar de falar tipo, sobre eles ou dar ibope para esse tipo de movimento e para que se eles precisem realmente, né? Porque a gente fala assim, é que a gente tem que olhar por todos politicamente, né?
de uma maneira comunitária, né? Olhar para a comunidade e tudo mais. Mas ninguém tá olhando pra gente. Ninguém tá olhando pra gente. Então, vamos olhar pra gente mesmo e parar, assim, de dar ibope para essas questões, né? E se defender, se proteger, né? Porque são esses movimentos que muitas vezes manifestam e ameaçam mulheres de morte, né? Então, sei lá, eu nunca ameacei nenhuma trans de morte. Eu, pelo menos, nunca fiz isso. Eu também não. Então, ao contrário, sempre bati papo, conversei, tratei muito bem, mas, bem, o oposto a gente vê aí, né, na manifestação do Reino Unido, que absurdo que foi, né? Cada cartaz escrito morte às TERF, não sei o que, umas coisas assim, né? Ai, queria que a caça às bruxas voltasse, chegaram a dizer isso. Imagina, querendo dizer para J.K. Rowling, enfim. E assim, você acha que existe diferença? Não, pera, eu vou pensar. Você acha que os homens de esquerda são realmente mais acolhedores do que os da direita? Ou você acha que isso aí é balela? Eu acho que é balela. Eu acho que Balela, né? eu acho que é Todas as totalmente balela. Eu acho que nem ia falar assim, se for para falar que eu sou de esquerda, é melhor. Não. Eu acho que eu não sou nem de direita nem de esquerda. Tô fora disso daí tudo. Eu acho que não tem esse acolhimento. Porque da mesma forma que se estabelecem ali certas coisas que acabam sendo favoráveis para eles também, assim, para esses homens, pensando no movimento esquerdista, por exemplo, né, tipo da não monogamia, todos esses movimentos assim, que dizem envolver o amor livre. Então, eu acredito que muitos homens, né, acabam conhecendo o feminismo e usando o feminismo para continuar legitimando as violências deles, assim, eu acho que, né, enfim, na prática, assim, nos movimentos sociais, em coletivos, pensando, então, na esquerda, né, na contracultura, os homens lideram. Os homens calam ainda as mulheres. Os homens ainda violentam mulheres. Muitas mulheres denunciam ali, porque na prática, né, esquerdista, você consegue fazer essas denúncias, vamos pensar assim, mas eles continuam ali. Nada acontece com eles. Nada acontece. Então, eu acho que não. Acho que é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. E você acredita que possa ter alguns homens que sei lá, têm esse start da consciência de classe sexual e acabam até sendo chamados de aliados da causa? Você acha que isso é possível? Eu acho que é possível, sim. Mas assim, demanda que esse homem calhe a boca, né? Calhe a boca e nos Como descobrir se um homem é aliado? É quando ele cala a boca. Quando ele cala a boca e sabe escutar a gente. E servir a gente também, né? Porque as pessoas, né, falam assim, não, mas tem que equiparar, né? Equiparar, tem que ser igual para uma mulher, né? Que você vê muito até no grupo Espiritualidade Anarquista, né? Eu já vi muitos esses discursos lá, não, é igual, tem que ser igual. Quem quiser participar, é só tipo porrada de bomba, é só chamar o convite e aceita. Não tem muitos critérios, o critério é cada um por si. E aí eles falam tanto de tipo assim, não, mas gente, tem que ser igual. Então, porque se vocês, né, estiverem falando disso, vocês, né, enfim. Ai, gente, é cada coisa. Porque tem que haver uma compensação. Anos, tantos anos caladas, silenciadas, mortas nas fogueiras, queimadas e tudo mais, e a compensação? Como é que vocês vão compensar? E ficando calado, servindo e tratando a gente muito bem, né? É assim que funciona. Aí eu acho que vai dar certo.
lutando contra a pornografia, a prostituição, a pedofilia, né? Largando mão dos privilégios. É difícil, porque é tantas coisas que eles tinham que fazer que às vezes até fico pensando, será que eles vão querer mesmo ser aliado? Eu acho que é tão raro encontrar um homem aliado de fato, assim, que é até, sabe, que a maior parte se faz de aliado, sei lá. Enfim, aqui está escrito assim, a 6B4P, né, disse, isso porque os homens que performam feminilidade são homens transidentificados, machos. A violência está com eles desde o berço. E a Bia disse, só com tratamento de choque. Nossa, essa questão de performar é muito real mesmo, né? Porque foi imposto pra gente estereotipos, né? Estereótipos para mulher. E aí, a partir dessa performance, que então pode afirmar, né, que aquela pessoa se transformou e agora é uma mulher porque ela se identifica assim, é como se realmente a mulher fêmea, vamos dizer assim, né? Meu Deus do céu, a mulher fêmea, ela automaticamente se torna abstrata, né? Porque se essa pessoa então é uma mulher, eu sou uma mulher também, mas por quê? Porque eu também passo maquiagem, porque eu também uso salto. Não faço maquiagem. Não sei, gente. Eu acho que eu sou não binária. Tipo assim. E é muito louco porque a gente se reconhece, né, enquanto mulheres, tipo assim, o nosso útero meio que se une, assim, nossas identidades, é uma coisa muito ancestral, muito natureza, né? Sim. Sim. Então é isso. Então é isso. A gente já pode terminar, porque aí eu consigo baixar, né, o vídeo e fazer uma edição rapidinho, porque senão fica muito longo, né? Acho que a gente está aqui há mais ou menos uma horinha e tal. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar a respeito? Você estudou, você viu um pouquinho das mulheres de Rojava, Gingin Anazadi? O que você pensa sobre esse tema? Ah, e outra coisa também que eu não perguntei, né? Você se considera anarcofeminista? Você gosta do anarquismo, né? Que é a página Espiritualidade Anarquista, e você gosta? O que você pensa sobre isso? Eu ouvi uma vez a Simone falando, inclusive, gente, esse coletivo Mulheres Livres, quem quiser entrar, é incrível, assim, tá abrindo muitas portas para eu me reconhecer também, estudar novas coisas e me aprofundar, né? E aí eu acho que a gente pode até dar outro nome, né, para o feminismo. Criar um novo nome. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que sim, eu acho que como eu me identifico, né, como anarquista, então acho que automaticamente eu posso me considerar assim, né, anarcofeminista. É que eu nunca fui muito, porque eu acho que sempre como tá tudo tão em movimento, que daqui a pouco talvez eu me chame de outra coisa, né? Eu digo que é outra coisa. Mas, na verdade, tudo que a gente quer é só ser livre, né? Então, o meu movimento realmente é esse, assim, querer ser livre desse sistema todo que tá matando nossas irmãs, né? Tá matando nossas irmãs e deixando muitas aí também em cárcere, né? Porque muitas mulheres não têm consciência, nem que estão, né? E aí desenvolvem vários tipos de doenças, enfim. São vários assuntos para tratar aqui, né? E aí os diagnósticos e os homens não procuram ajuda, então as mulheres estão ali à deriva de diagnósticos e tudo mais, e cada vez mais, né, se achando problemáticas, quando na verdade é outra questão. Eu posso finalizar com uma poesia mesmo. Tem uma poesia. Que bom, gostei.
Manda bala. Mas quem quiser participar do coletivo Mulheres Livres no WhatsApp, só mandar o número lá e aí eu já adiciono e tal. No coletivo Mulheres Livres só podem mulheres, né? E no WhatsApp da Espiritualidade Anarquista é misto. Então, tanto homens quanto mulheres podem participar, né? Já no coletivo Mulheres Livres é só mulheres. Então, manda bala, Dindi. Ei, moça, esse teu jeito não serve para agradar ninguém. Não existe o perfil que lhe convém. E a roupa que tu veste, seja longa ou seja curta, é a roupa que te veste bem. E eu não tô falando de igualdade, porque eu não sou oposto de homem. Eu só quero liberdade. Liberdade para poder fazer o que eu quiser. Vadia? Mal comida? Não. Mulher. Mulher criada para servir. Mulher criada para dizer sim ao invés de dizer não. Diante de tanta opressão, diante de tanta violência, você vai seguir esse padrão? É isso. Oh, adorei! Que bom que teve uma poesia, gostei. Então é isso, Dindi. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, que daí eu já consigo baixar agora. Já faço a edição, geralmente leva um tempinho. E aí eu lanço lá no canal do YouTube da Espiritualidade Anarquista e do coletivo Mulheres Livres, tá? Porque o YouTube é maior, né? Dá mais amplitude. Então é isso aí. Tchau, tchau, Dindi. A gente vai fazendo mais live. Amo você também. Daí, se quiser, a gente pode fazer uma live também com a Simone, né? E também com as meninas, a Rachel, a Raquel, né? A gente pode fazer com a Raquel, a Simone, eu e você, né? Qualquer dia desse, se você quiser também. E em breve eu vou trazer uma surpresa aqui para o canal, vou entrevistar uma pessoa diferente, que eu estou conseguindo e que em breve vai chegar. Então é isso aí, Obrigada. gente. Tchau, 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 Dindi. Obrigada.